Olá, já começo o vídeo com essa selo de eficiência energética, que é o ENCE, né, da PBE Edifica, em metro, Procel, um selo já bem conhecido, como eu já falei em vários lugares. Esse selo aqui, especificamente, é de etiqueta de projeto, de construção de eficiência energética para edificações, no caso aqui de projeto, não edificação construída. E note que você tem três tipos de etiqueta, né? A envoltória, a iluminação ou condicionamento de ar. Ou cada um, né? Ou envoltória, iluminação, fazer duas, ou uma etiqueta parcial. No caso, a gente vai trabalhar aqui com uma etiqueta de envoltória. Então, a gente precisa de trabalhar com um edifício de referência, ou seja, quando eu vou avaliar alguma coisa, eu tenho que avaliar em relação a algo que, pelo menos virtualmente, lá que eu já conheço. E no caso, nós vamos fazer uma avaliação num prédio que a gente vai considerar como um prédio de referência, que é uma avaliação D. Olá, vamos começar a nossa primeira simulação e aqui eu já mostro uma etiqueta. Essa aí muito conhecida que vocês já viram em ar-condicionado, em carro, em fogão. E essa etiqueta aqui é a etiqueta de edificações. E note que aqui nós estamos fazendo uma etiqueta de projeto que pode ter envoltória, iluminação e condicionamento de ar. Nós vamos fazer as três. Mas primeiro, lógico, a etiqueta pode ser parcial, ela pode ser só de envoltória, só de iluminação, só de projeto, dos dois, conforme eu falei já nos vídeos anteriores, né? Então, quando eu vou fazer uma etiqueta, eu ter que comparar a alguma coisa, né? Tem que ter um edifício de referência. E está aqui, o edifício de referência, ele é a classificação D. Então, tudo que eu fizer, que eu propuser a um edifício, eu vou ter que comparar com uma referência. Então, se o meu projeto, os materiais que eu utilizarem ficarem mais econômicos que o edifício D, por exemplo, se eu conseguir fazer a envoltória ficar 20% mais, se eu reduzir 20% o consumo de carga térmica na envoltória, eu vou ter um conceito C aqui, ó. Redução de carga térmica total entre 22,66 e 3,33, eu estou no conceito C. Se for para 25, B e assim por diante, conforme essas indicações aqui, tá ok? Então, nós vamos começar a fazer um edifício. Primeiramente, né, eu vou simular um edifício em Brasília. E aqui à esquerda vocês veem um mapa de zonas bioclimáticas do Brasil, que é muito importante. Primeiro passo é identificar onde eu estou. No caso, eu estou em Brasília, vou fazer um prédio em Brasília. E esse prédio, e em Brasília, se vocês olharem, vocês não podem achar que ela está nessa zona bioclimática 6. Só que não, ela pertence a essa zona bioclimática 4. Embora Brasília está aqui no Distrito Federal, aqui em Goiás, e não apareça, mas esse azul mais escuro aqui, que é a zona bioclimática 4, ele tem algumas manchas que é justamente onde está Brasília. Notem no mapa que, por exemplo, na zona bioclimática 1, que é a Serra Gaúcha, Serra Catarinense, sul do Paraná, ele vai até Paraná, boa parte do Paraná, e pega aqui a zona da Serra da Mantiqueira, aqui em Campos do Jordão, por exemplo, está na zona bioclimática 1. Assim como a zona bioclimática amazonense, que é a número 8, que é a maior do Brasil, ela não só vai para a Amazônia, mas ela estende-se a todo o litoral nordestino e vai até o Espírito Santo. Outra curiosidade, Cuiabá, por exemplo, ela está na zona bioclimática sertaneja. Ela está aqui. Então, dá para perceber que ela não é uma coisa contínua, depende de vários fatores. Mas dentre eles a latitude, a longitude, evidentemente, mas a altitude é muito importante. Ok? Então, aí tem as zonas bioclimáticas, não é uma coisa tão linear, tão contínua, mas tá aí para a gente entender. No caso, eu vou fazer Brasília, que está na zona bioclimática 4. Depois nós vamos ver isso com mais detalhes. Eu vou lá e pego todo o arquivo térmico, climático
de Brasília nesse site aqui e jogo por ele plus. Ou isso, o arquivo está nesse site, climateonbuild.org. Aqui você tem arquivos climáticos do mundo inteiro, nesse formato aqui, EPW, que é o formato do Energy Plus, ok? E aqui eu tenho vários, tem dados que são compilados 4 vezes por hora, ou seja, de 15 em 15 minutos, se normalmente um arquivo climático ele tem 6 anos de medição 4 vezes por hora. É isso que é tão grande que é um arquivo climático. Então, quando eu pego esse arquivo aqui de Brasília, por exemplo, ó, Brasília, Brasil, eu já tenho aí muitas medições em 8.260 horas, né, por ano, vezes 6 em 4 medições por hora, tá ok? É um negócio bem extenso e tem uns formatos específicos para atender. Então, eu vou, dado o arquivo climático, eu vou agora, junto com trabalhar conforme a portaria 309, que eu já falei para vocês, e aqui nós vamos começar a trabalhar no nosso edifício de referência. O edifício, acho que eu já mostrei ali no vídeo anterior, é esse aqui, proposto no Manual de Conforto Térmico do PB Edifica. E aqui você vê dois escritórios, uma sala de reunião, um floor, uma copa, um depósito, dois banheiros e a circulação em escada, né? Circulação vertical. O prédio, esse prédio tem 5 andares. Esse prédio proposto, eu fiz um desenho aqui no SketchUp. Ele classifiquei cada zona bioclimática, a orientação norte dele, fiz tudo aqui, tem essa orientação, tem esse formato aqui, que é o prédio, inclusive com as áreas de vidros, tá ok? Então, a primeira coisa a se criar, depois que nós temos o layout do edifício, são as zonas térmicas, que, como eu já falei, não é exatamente a mesma coisa que o espaço físico. Vou dar um exemplo bem típico. Imagina um apartamento ou uma casa que tenha esse conceito aberto, esse conceito moderno, onde não há separação de paredes físicas entre cozinha, sala de jantar e sala de estar. Então você imagina aí uma área de 10 metros de comprimento por 4 de largura, onde eu tenho a cozinha, depois com 3 metros, depois com 4 metros sala de jantar, 4 metros sala de estar. Vamos pensar mais ou menos nisso. A área pode ser uma só, uma área aberta, mas certamente eu tenho uma zona térmica na cozinha, porque lá eu tenho geladeira, vai jogar ar quente, o condensador, bebedouro que vai jogar ar quente, fogão, forno, micro-ondas, todas essas são equipamentos que estão aí que vão dissipar uma carga térmica de calor muito grande. Então é uma zona térmica. Na sala de jantar, onde está a mesa, reúne as pessoas de maneira sazonal, é outra zona térmica. E na sala de TV, de estar, que normalmente está TV, está sala de recreação, uma coisa desse tipo, também é outra situação. Então, nesse conceito aberto, eu teria 3 zonas térmicas, ok? Embora não tenha nenhuma divisão física entre elas. Aqui mas então, dado o conceito de zona térmica, vamos dar uma olhada aqui. Veja que a gente tem a sala de reunião, escritório, fórum, os dois escritórios, a sala de reunião e fórum. O resto é copa, depósito e banheiros e circulação vertical. Então, veja que quem tiver aqui no escritório, por exemplo, tanto quem estiver no meio ou próximo às janelas, não vai estar. Lógico, quem estiver bem próximo à janela vai receber uma carga solar maior. Talvez a temperatura aqui vai ficar um pouco maior. Mas nessa distância, até 5 metros, eu não tenho aquele fenômeno de estratificação, que é aquele fenômeno, por exemplo, quando eu pulo numa piscina muito funda, eles vão ver que em cima está quente, embaixo vai estar muito frio. Esse fenômeno de estratificação quase não se aplica aqui. Você pode dizer que essa sala aqui é homogênea a temperatura. Então dá para considerar uma única zona térmica. O mesmo no escritório. Agora, se essa distância aqui do escritório fosse superior, a janela superior a 5 metros, por exemplo, se eu tivesse 10 metros de distância entre
a parede do escritório e o escritório não tivesse esse folder, ele fosse até essa parede, certamente eu teria que criar duas zonas térmicas no escritório, pois eu já teria fenômenos de estratificação. Ou seja, quem está próximo à janela ia estar uma temperatura muito diferente de quem estivesse lá no fundo. Então é esse o conceito. Como aqui não são áreas grandes, são áreas que têm distâncias relativamente pequenas entre as janelas, então eu considerei aqui uma única zona térmica. Então coincidiu de as zonas térmicas serem iguais aos espaços do layout dos espaços físicos. Então aqui eu tenho sala de reuniões, essa abreviação aqui, APT, é a área de permanência transitória, todas são de área de permanência transitória, exceto os dois escritórios, que é a área de permanência permanente, tá ok? Então, aqui são as áreas dela. Então, é esse aí que é o primeiro conceito, que são das zonas térmicas. Então, agora vamos para o nosso próximo item, que a gente vai ver os detalhes construtivos. Isso aqui é uma tabela, da onde que eu pego esses detalhes, desses valores, para a gente jogar no software. São aqui a gente pega a transmitância térmica dos materiais, a tanto cobertura, piso, parede, externa, interna, que a gente tem aqui ó, a transmitância térmica, a absortância, capacidade térmica, transmitância da cobertura, do piso, etc. Então, aqui o vidro, o tipo de vidro. Então, a gente vai usar essa tabela aqui, que é a tabela 1, tipologia e escritório, que já é da resolução 309, tá ok? Então, eu vou usar o material que eles pedem para que eu use para o edifício de referência. Esse edifício de referência, ele tem uma textura que tem 50%, mais ou menos 0,50, 0,52 de absortância, que é uma parede externa de cor verde. Então eu tenho um edifício com uma parede verde, ou uma cor que tem uma absortância parecida. Por exemplo, uma marrom pode ter uma absortância muito parecida à cor, né? Então, se vocês notarem aqui em corte, aqui, ó, primeiro é a tinta verde, depois é a textura, reboco, bloco cerâmico, gesso e tinta. E para cada um desses itens eu lanço aqui no Energy Plus, onde eu tiro os elementos constitutivos, as características termofísicas, aqui no próprio tabela, que isso aqui tem na ABNT, né? Um determinado componente que prova que é textura, você vai ter ó, 2,5 centímetros de espessura, reboco, aqui é reboco. Depois, transmitância térmica de 1,15 e assim por diante. Aqui, ó, cimento reboco a 2.000 quilos por metro cúbico de densidade e por aí vai. Então, esses valores, eu não vou ficar falando muito para não perder muito tempo, mas está tudo, ou está na BNT, ou está na resolução, já tem tudo tabelado. Então, feito isso, eu vou usar vidros comum, vidro de 3 milímetros, que tem essas transmitância térmica e esse fator solar. Ou seja, é um vidro comum, incolor. E essa janela tipo basculante aqui, que se abre e fecha, você pode deixar 100% fechada, 50% aberta, ou se você deixar ela aqui paralela, aqui, ela vai ficar 100% aberta, vai simular um vidro, uma janela totalmente aberta. Isso vai ser muito importante para nós depois que nós formos fazer uma simulação de ventilação natural. Tá ok? Então são essas as condições. Aí eu tenho lá dentro dos ambientes, eu tenho uma capacidade, um ganho de calor, vou ter pessoas lá dentro. Então, pessoas, iluminação, equipamentos elétricos. Então, eu tenho 10, uma pessoa a cada 10 metros quadrados, é essa densidade de ocupação, que eu acho muito pequena, podia ser 5 até 4, mas é o que a norma manda. A iluminação também 14,1. Por quê? Que isso aqui não vai realmente importar muito para nós. Nós estamos preocupados com a envoltória, mas eles dão esses valores. Ó.
iluminação em watt por metro quadrado, 14,1, e, e equipamentos elétricos, 15 watts por metro quadrado. Horas de ocupação, 10, por exemplo, das 7 às 5 da tarde, ou das 8 às 6, sei lá, alguma coisa desse tipo, e 260 dias no ano. Essa carga térmica, ela vai trabalhar com um padrão de ocupação que a gente chama de schedules, né? Schedules que é mais ou menos assim, é um padrão de ocupação. Então, vamos supor que é um prédio que vai funcionar a semana inteira, inclusive sábado até meio-dia, das 7 às 7, e da noite não vai ter funcionamento nenhum. Entendeu? Então a gente programa no software esse padrão de funcionamento, que é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, ó. Funcionamento aqui de ocupação, aqui, ó, até todos os dias do ano, para dias da semana, o prédio, até 6 horas da manhã não tem ninguém, das 7 até as 8 provavelmente está chegando o pessoal da faxina, então é 0,2, 20% de ocupação, das 8 até 8 horas 50%, depois até 11h30 100%, das 8 às 11h30 100%, ocupação inteira no prédio, até as 14 horas 50%, horário de almoço, e assim por diante, vai até 10, 8 horas da noite, esse prédio está ocupado por pessoal que está terminando, está finalizando o prédio, ou faxina, ou os últimos funcionários aí ir embora. Depois esse prédio é fechado, tá? Então, mais ou menos schedules, é mais ou menos isso. Então, tem o padrão de iluminação, de equipamento elétrico, tudo isso a gente tem que programar no software para ele poder entender quais os meus padrões de equipamento, de funcionamento. Mesma coisa que eu faço para, aqui no caso, é um schedule de equipamentos elétricos, aqui de ocupação, mesma coisa. E faço e determino o tipo de material. Então, simulando com tudo isso aqui, é um prédio verde, de coloração verde, um vidro comum. E quando eu simulei, eu quero que vocês fiquem atentos aqui. O total de energia que esse prédio consome é de 336.756,78 kWh ano. Aí, um item muito importante é esse aqui. Quanto que eu precisaria para resfriar esse prédio? Suponha que não tem nenhum ar-condicionado, eu coloco 24 graus e agora eu vou pôr ar-condicionado. Esse prédio, com vidro comum, com parede verde, ele vai consumir 213.793,9 kWh no ano. Ok? Então guarde esse valor, que é para resfriar, ó, aqui, ó. District Cooling AVAC, Heating, Ventilation, Air Conditioner. Ele vai consumir tudo isso, tá ok? Agora nós vamos fazer a seguinte jogada. Eu vou passar esse prédio aqui, eu vou pintar ele inteiro de cor branca e eu quero saber qual é o valor. Então, a minha primeira jogada para a simulação eu simulei esse aqui que é o meu prédio de referência, cor verde, vidro comum. Agora eu vou trabalhar a envoltória. Se eu pintar esse prédio de branco, note que é uma área muito grande, são 5 andares, né? Toda essa área aqui eu não calculei, mas é uma área muito grande. Então agora eu vou simular ele todo de branco. Se dava 213.794, né, para a gente arredondar, agora com esse prédio todo de branco, mas eu manter o vidro incolor, vai cair para 156.159 kWh, ou seja, uma boa economia só de mudar a cor, de pintar a cor do prédio. Olha quanto que economizou. Se a gente for fazer uma comparaçãozinha aqui, nessa primeira investigação em Brasília, então eu vou ter lá o prédio referência total, bacana. Agora, para nós resfriarmos, que é a carga térmica de resfriamento, que é o que eu estou interessado. É o quanto de calor que gerou um prédio inteirinho verde e um prédio branco. Então, nós aqui consumimos 156 mil aqui. Ó. Quando o prédio foi branco, ele consumiu 156.159, quando estava consumindo 213 mil. Uma grande economia.
nós fizemos agora a, o cálculo, né? Essa fórmula aqui, que é a redução de carga térmica total, eu tinha 213.794, agora foi para 156.159, sobre a, o valor inicial, 213.4 vezes 100, deu 27% praticamente de economia. Muita coisa. Quer dizer, foi uma medida simples, mas também uma mudança grande numa área, né? Eu pintei uma área inteira. Se eu consumir, se eu reduzir 27%, vamos arredondar para 27%, o meu consumo energético, eu vou subir aqui naquela reguinha nossa e vamos ver onde eu estou. Aqui, ó, subindo aqui, antes, aqui, isso. 27%. Eu estava aqui, eu reduzi 27%. Portanto, eu estou aqui, ó, eu era a letra D, edifício referência verde com vidro comum, para o edifício branco, eu reduzi 27%. Portanto, agora estou aqui, na letra B. Eu saí de D de dado para ir para B de bola. Uma senhora redução. Quer dizer, olha o tanto de quilowatt-hora por ano que eu estou economizando só por eu ter pintado a parede. Vou fazer mais ainda para a gente encerrar. Eu vou fazer mais o seguinte: eu vou pintar, eu vou, além de ter pintado, agora eu vou simular esse prédio com branco. Ele é branco, vou deixar ele cor branca, só que agora eu vou botar vidro refletivo. Então eu vou mudar toda essa área de vidro aqui, ó, que era uma área de vidro. Vamos voltar aqui, ó. Era uma área de vidro incolor, agora vai ser um vidro cinza, ao qual o sol vai bater, eu vou ter uma absorção menor, vai ser refletivo. Então eu devo ter uma redução ainda maior de carga térmica, né? Eu estou brigando diretamente aqui com a radiação solar. Então vamos ver para quanto foi. A gente olhar aqui, quando eu coloquei, era 156, caiu para 137. Então, se eu colocar aquele edifício verde, um vidro comum, para o edifício branco com vidro refletivo, que estava 213, se não me engano, o edifício verde para o branco agora, com vidro refletivo, deu 137. A redução aqui de 213 para 137, eu estava com 27%, agora eu fui para 36%. Uma senhora redução. Então, essa atividade aqui não é nem um pouco barato, mas vale muito, né? Eu mudei a cor para cor branca e botei um vidro refletivo. Foi para 36%, tá ok? Então, o vidro contribuiu com quase 9% de redução a mais do que eu já tinha quando era vidro comum. Detalhe que eu fiz esse mesmo cálculo para Recife e São Paulo. São Paulo, eu tive 38% de redução total do edifício verde, com vidro incolor, para o edifício branco, com vidro refletivo. Eu tive 38%. Agora, olha que interessante, no Recife eu não tive quase nada. Eu tive, sim, tive 23%. Não foi uma redução. Aqui ele foi para a classe A, aqui ele foi para B, quase ficou na C, porque ele deu 23%. Se a gente voltar na nossa reguinha lá, a economia que deu em Recife, ó, a gente voltar na nossa reguinha aqui, 23% está quase, passou de raspando para o B, né? C praticamente, né? O que que aconteceu aqui? Por que que Recife não deu tanta economia? A redução, note que a redução do edifício B foi o cálculo do edifício A, lá em Recife, que é mais quente, deu 353. Esse mesmo edifício de referência em Brasília deu 203, em Recife deu 353, o edifício de referência. Em São Paulo, que tem um clima mais a menos, deu 160, a menos 163. E no edifício próprio em São Paulo deu 101, com vidro branco e refletivo. Em
Recife 353 para 271. Ou seja, vê que cada edifício de referência, como é se esperar, em cada cidade vai dar um valor. São Paulo tem um clima mais ameno, deu uma diferença, uma carga térmica bem menor. E quando eu fiz eu coloquei todos os vidros e pintei, deu uma redução de 38%. Em Recife, isso não aconteceu. Eu estava falando nisso, né? Quando eu reduzi, foi para 271, só 23%. Então, o que, que dá para entender aqui? Eu fiz a mesma coisa, o mesmo edifício, em zonas térmicas diferentes. A redução de carga térmica em Recife foi discreta, apenas 23%. Uma das causas mais prováveis é que o calor latente em Recife é um dos fatores predominantes. Ou seja, não tem só o calor sensível, aquele calor do sol da região. Eu tenho uma umidade muito grande. Recife na zona bioclimática amazônica, né? Como a gente viu lá no mapa. Você vê que tanto a floresta amazônica, depois o litoral nordestino, tem essa zona bioclimática muito parecida com uma zona amazônica, né? Ou seja, a umidade do ar conta muito. Então, essa transformação para Recife não fez tanta diferença. Tá bom, pessoal? Isso mostra o que que a gente faz quando a gente reduz, quando a gente pinta um mesmo de referência e que cada zona bioclimática é um caso. É isso que eu queria demonstrar, tá ok? Então já já a gente volta para mais um vídeo falando na próxima de ventilação e de iluminação, tá ok? Até mais, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, podem me consultar. Mandem dúvidas pelo WhatsApp, por e-mail. Vamos conversar e vamos esclarecer, tá ok? Valeu, pessoal. Até.